Olá, galera. Vamos aqui começando mais uma aula de redação, certo? Onde a gente vai ver várias dicas, certo? Da redação dissertativa argumentativa. Então, é a nossa redação na prática, onde eu dou dicas que vocês, né, podem usar de fato na sua redação, que vão ajudar bastante. Bom, então hoje a nossa aula é voltada para a redação dissertativa argumentativa no estilo do IFCE. Bom, então para os alunos aí de oitavo e nono ano, ok? Nessa redação do IFCE, a gente tem que, claro, entender a proposta, né, de redação. Sempre é uma proposta de âmbito nacional, tá bom? Sempre é uma proposta, um tema que está sendo ali debatido na sociedade, tá bom? Temos que escrever sobre o tema, lógico. Utilizar a ortografia correta, isso significa que a gente tem que usar a norma padrão, culta, a linguagem formal da língua portuguesa, respeitando as regras gramaticais, pontuação, vírgula, demonstrar conteúdo, certo? O seu linguajar não pode ser muito pobre, certo? Você tem que mostrar um repertório sociocultural, né? Você tem que mostrar um repertório sociolinguístico, que é isso. O repertório sociolinguístico é você mostrar ali que você tem um conhecimento sobre a língua portuguesa e que você consegue encaixar as palavras perfeitamente, para que nem fique tão simples o seu linguajar da redação e nem fique tão culto, né? Porque isso não é o objetivo da redação do IF. Você tem que falar de uma forma que o leitor consiga compreender, tá bom? E que a sua redação também fique bem estruturada, né, com palavras, né, que normalmente o povão, de um modo geral, não utiliza. Por exemplo, se você vai falar atualmente, você pode colocar em odiernamente, certo? Você pode utilizar o termo a priori ao invés de a princípio. Então, são dicas que a gente vai ver no decorrer dessa aula. Demonstrar conteúdo sociolinguístico, já expliquei. E sociocultural é mostrar que você consegue debater sobre aquele tema e relacionar aquele tema com outras áreas do conhecimento. Aí vai depender muito de qual é o tema. Tipo da geografia, da sociologia, da filosofia, da história, né? Depende muito do tema, biologia, ciências, certo? Então, é você conseguir fazer uma alusão histórica, né, voltar ao passado, mostrar que aquele problema no Brasil não é um problema atual, que já vem desde o século XIX, já vem desde o descobrimento do Brasil, que aquele problema não acontece só no Brasil, é um problema mundial, global. Então você tem que fazer essas inferências também, essas relações, tá bom? E apresentar uma proposta de intervenção, como eu disse, né? É uma problemática, né, social, tá bom? Então você tem que apresentar uma solução para aquele problema. Então sempre você pode citar exemplos de outros países, mas sempre tem que voltar para o Brasil, tá bom? Então você tem que dar uma solução para aquele problema, tá bom? É o que a gente chama de colocar aqui uma proposta de intervenção, né? Colocar pelo menos dois agentes para resolver a problemática, né? Muitas das vezes, né, quem deve resolver a problemática é o governo, né, e muitas vezes a população também faz parte da resolução dessa problemática. Então a redação ela apresenta textos motivadores, certo? Nunca a redação vai vir ali só o tema limpo e seco para você. Sempre vai vir ali textos motivadores com infográficos, com dados estatísticos, uma música, uma poesia, uma notícia. Sempre vai ter informações para você poder ficar ali também, né, por dentro, né, da temática, tá bom? Só que você não pode copiar esses trechos na sua redação. Você pode usar, certo, esses textos motivadores para você ficar esclarecido, né, do que se trata. É importante ler, certo? Não vai achar que, esse tema aqui eu sei e já vai direto, não, porque muitas vezes o texto motivador é o que vai te dar um norte, certo? Para você desenvolver a redação. Então você não vai copiar trechos do texto,
trechos do texto motivador, certo? Você pode usar algum dado estatístico, depois você comenta, né, com seu parecer sobre, tá bom? Então, ó, você pode até usar os dados, porém, o ideal é que a redação seja escrita partindo do seu conhecimento. Então, não existe assim uma regra, né, de quantas linhas, certo? Existe a regra seguinte, que tipo, menos de 8 linhas, certo? O corretor ele não é obrigado a corrigir, você é zerado. Tá bom? Então, para pontuar, né, de 8 linhas para cima. Só que é lógico, é claro que você querendo atingir uma nota, né, uma nota legal, você não vai fazer só isso. Então, a indicação é que você tente ali ficar na casa ali das 25 linhas, né, no máximo 30, né, não pode extrapolar as 30 linhas, né, senão é considerado rasura. Tudo que passar, o corretor não leva em consideração além da rasura. Então, o básico, né, são 3 parágrafos, é o que a regra da dissertação passa para a gente. Uma redação tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, como nós estamos trabalhando, certo, com a perspectiva de fazer, né, concursos, né, porque o Enem é um concurso, certo? A prova do IFCE, por exemplo, é um tipo de concurso, né? Então, você tem que fazer 4 ou 5 parágrafos na sua redação. E aqui na escola a gente vem trabalhando, né, com essa perspectiva aí de 4 parágrafos, tá bom? Mas quem tem a habilidade de fazer 5 parágrafos também, beleza. Então não existe aí uma regra específica, mas uma divisão, né, bem estruturada dos parágrafos seria aí na introdução 4 a 6, onde na introdução você tem que colocar o tema e a tese, certo? No segundo parágrafo, desenvolvimento, você pode colocar de 6 a 9, onde você não pode esquecer tópico frasal, argumentos e encerramento. Terceiro parágrafo, também de 6 a 9, onde você não pode esquecer de colocar uma alusão histórica, de colocar prós e contras, de colocar causas e consequências, exemplificação, enumeração, comparação. Existem vários modelos de desenvolvimento. A gente vem vendo no decorrer das aulas. E na nossa conclusão, certo? Você não pode esquecer da proposta de intervenção, certo? É importante, né, citar pelo menos 2 propostas, né, 2 situações que poderiam ser feitas, né, propostas essas, situações cabíveis, né, que seriam possíveis de serem executadas, né, pelo governo, pela população, né, porque às vezes a população também faz parte da solução de um determinado problema. Bom, a redação do IFCE ela aborda problemáticas sociais e ambientais do Brasil, como, por exemplo, evasão escolar, que é um tema que já caiu, que no caso aqui é o fato de que muitos jovens, né, muitos adolescentes, muitos jovens, muitas crianças abandonam os estudos, né, por conta de diversos fatores. Isso acontece. Então foi um tema que já caiu. Outra vez caiu como tornar o Brasil uma sociedade melhor, sistema de segurança pública, veracidade de informações nas redes sociais, temas sobre redes sociais, sobre internet, ultimamente estão bem fortes. São temas que podem cair. Violência urbana. Então, todas essas temáticas já foram trabalhadas nas redações do IFCE. Todas essas temáticas aí, elas já caíram nas provas do IFCE dos últimos anos. Aqui são possíveis temas, certo? Para o ano de 2020. Bom, esse tema de número 1, dentre esses, é o tema que eu acho assim um tema bem possível de cair. Se caísse não seria, né, tanta surpresa, que é acessibilidade para deficientes visuais e auditivos na TV, internet e streaming. Por conta de que hoje, né, a gente vive aí um período em que as pessoas estão, né, muito em casa, certo? Estão assistindo lives, certo? Estão assistindo bastante filmes, séries, Netflix, TV, vários streams, né? A Amazon estão consumindo mais arte, estão consumindo mais música, né? Estão consumindo a cultura de um modo geral, certo? Pelo fato, né, de ter mais tempo em casa, certo? Então essa é uma barreira a ser ainda ultrapassada, vencida. Nem sempre os deficientes, né, visuais, auditivos, têm a possibilidade de ir no cinema, por exemplo, ter um fone de ouvido, certo? Para quem é deficiente visual, ou até mesmo, né, nos cinemas, por exemplo, ter um, um, um instrutor de Libras,
certo? Tem um instrutor de Libras, certo? Para quem é deficiente auditivo. Então, são situações que ainda, né, o Brasil ainda enfrenta, né, esses problemas, assim como outros países também. Então, tanto no cinema, quanto na televisão, na internet, nos streamings, essas pessoas que têm uma deficiência, elas precisam ser inseridas na sociedade, elas precisam também fazer parte e consumir, certo? E ter a opção, né, de poder participar, né, de consumir esses produtos, esses serviços. Temos o conceito de família, né, diante de um governo mais conservador, podemos dizer assim. Temos aqui também esse tema 3, o aumento da depressão entre jovens, certo? Então, a prova do Enem é uma prova para jovens, certo? Então, poderia ser uma temática, né, a cair. Expectativa de vida, né? A gente sempre espera que caia. Preconceito linguístico, inclusão e exclusão digital, né? Por exemplo, nesse período de pandemia, muitos jovens estão tendo aula, né, por videoconferência, certo? À distância, né, o EAD, o ensino à distância, mas infelizmente ainda no Brasil muitos jovens não têm o acesso à internet, certo? Então é a exclusão digital. Nem todo mundo tem essas ferramentas e essa possibilidade por conta da desigualdade social. Nós temos a maioridade penal, né, a redução ou não da maioridade penal, que é um tema que poderia cair, certo? Nós temos o distanciamento social, como enfrentar os desafios do novo normal. Sabemos que quando passarmos dessa situação, a gente vai ter que mudar o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos, certo? Enquanto não tivermos, por exemplo, uma vacina, né? Para uma vacina em massa, né? Um tratamento em massa, né? Para que a gente se sinta seguro novamente. Então, é um tema que poderia cair, certo? É um tema que seria atual, certo? Eles, como eu disse, não costumam colocar um tema assim, né, tão evidente, né, tão na cara. Porém, é claro, a gente também tem que estar atento às atualidades, porque pode ocorrer. Temos aqui também o 9, que é o aumento das ISTs entre jovens, né? Que essa sigla antes era DST, que eram doenças sexualmente transmissíveis, né? Hoje essa sigla DST ela está ultrapassada, certo? E hoje se utiliza a expressão IST. Então hoje o termo mais adequado é infecção sexualmente transmissível. Agora nós temos frases, né, prontas para você usar na sua redação, certo? Tanto na introdução quanto no desenvolvimento e na conclusão, certo? São frases que te ajudam bastante. Eu costumo dizer que a redação é como um quebra-cabeça, que aos poucos, né, você vai montando, certo? Você coloca uma tese, um tema, um tópico frasal, argumentos, o encerramento, certo? Você vai montando a sua redação e muitas vezes você ter frases, né, dessas te ajudam bastante, como é de conhecimento geral, né, os termos mais comuns que se começam, né? Então, mesmo que você não comece exatamente com uma frase dessa, mas você tem uma certa noção de quais seriam os melhores modos de começar. Cogita-se com muita frequência. Todos sabem que no Brasil há tempos observa-se, muito se discute a importância de, não raro toma-se conhecimento por meio de, né? Ao contrário do que muitos acreditam. Então, existem situações de refutação, certo? Existem situações de afirmação, existem diversas frases, certo? Para diversas situações. Então, são frases, né, que eu gosto sempre de imprimir uma folhinha com essas frases para passar para os alunos. Temos as frases de desenvolvimento para parágrafos de trajetória histórica, que é quando você vai fazer uma alusão histórica, né? Antigamente, em consequência disso, nota-se, percebia-se que, certo? Você pode colocar o atualmente observa-se que, aí depois você faz uma retomada ao passado, certo? Na história. Você pode também, entre os parágrafos de desenvolvimento, né, porque você vai colocar no mínimo aí 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, você pode ligar esses parágrafos com conectivo, você deve ligar esses parágrafos com conectivo. Além disso, outro fator existente, da mesma forma,
Outra preocupação constante, ainda convém lembrar, por outro lado, porém, mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Então, é interessante você utilizar os elementos coesivos corretamente. Ainda falando em frases de desenvolvimento, né? Nós também podemos usar as frases para parágrafos de causas e consequências, né? Então, ao se examinar alguns aspectos, você cita os aspectos, verifica-se que, aí depois você diz a consequência. Podemos mencionar, por exemplo, né? Outra situação é, em consequência disso, vê-se a todo instante, e você insere a sua ideia. Frases para parágrafos prós e contras. Por exemplo, alguns argumentam que, além disso, isso sem contar que outros, porém, há registros históricos de, porque determinadas situações você pode ser a favor ou contra. E a sociedade, em muitas situações, fica a favor ou contra uma temática, tá bom? Então, é importante você ter esses recursos. Outras frases também que você pode usar. Dentre os inúmeros motivos que levaram o Brasil é incontestável que a observação crítica de fatos históricos revela o porquê, né, o motivo, né, o porquê de. Fazendo um estudo, né, detalhado sobre tal coisa, percebe-se que. E as frases de conclusão. Em virtude dos fatos mencionados, só você pode trocar esse mencionados por supracitado, que é algo que foi citado anteriormente. Então ficaria em virtude dos fatos supracitados, em virtude dos argumentos supracitados, né? Ficaria legal. Levando-se em consideração esses aspectos, né, dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, né, que foi o que você expôs na argumentação, né, no desenvolvimento, tendo em vista os aspectos observados, levando em conta o que foi observado, em virtude do que foi mencionado, percebam que todas essas frases de conclusão estão fazendo referência a algo que já foi dito anteriormente. Por quê? Porque a minha conclusão ela deve estar conectada com o meu tópico frasal e com a minha tese lá no início da minha redação. Então, antes de fazer a conclusão, é voltar lá no primeiro parágrafo, voltar no desenvolvimento, dar uma olhadinha qual foi o tópico frasal que você usou, dá uma olhadinha qual foi a tese que você está levantando aí na sua introdução, para você, enfim, poder, né, fechar aí o cadeado, né, fechar aí a sua conclusão, né, pela observação dos fatos, dos aspectos analisados, né? Portanto, logo então, e assim que você colocar, né, a frase inicial, você pode continuar com as seguintes frases. É-se levado a acreditar que, entende-se que, conclui-se que, percebe-se que, porque agora é o momento de esclarecer, né, de chegar a uma conclusão final, né, de dar uma solução. Resta aos homens, é imprescindível que todos se conscientizem de que, é preciso que, é necessário que, faz-se necessário que, em relação a como iniciar o texto. Então, existem várias formas de iniciar o seu texto. Então, cabe a você, portanto, escolher a mais adequada ao seu estilo de escrita e argumentação. Então, observe a seguir alguns tipos de introdução e suas especificidades, porque você tem que ter o teu perfil de redação, você tem que criar o teu perfil. Aquelas expressões que você sempre usa, certo? Aquele modelo que você criou, certo? Que está dando certo, então você tem que criar o seu perfil. Então você pode começar com a citação, com a definição, com a exemplificação, alusão histórica, afirmação, comparação. Vamos ver aqui na prática, né, todas essas situações, os exemplos. Definição. Esta é uma forma simples e interessante de iniciar o texto, definindo, ou seja, explicando o assunto. Exemplo. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Isso, pessoal, se o tema fosse sedentarismo, o grande mal do século. Aqui é um jeito mais clichê de você começar a redação, certo? Porque muita gente começa a redação definindo, porém o problema é que nem sempre você consegue definir algo, tá bom? Nem sempre você consegue definir um tema. Então é uma estratégia que nem sempre ela vai servir, certo? Porém, né, dependendo de qual é o tema da redação, você pode fazer, tá bom? Que você consegue fazer uma boa introdução, fica legal também. Temos a exemplificação. Nesse caso, você inicia o texto com algum dado estatístico, uma notícia, lei ou conhecimento de mundo que diz respeito ao tema. Então vamos aqui, ó.
segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos no país. Aqui ó, é o tema sedentarismo, o grande mal do século. Pessoal, muito bom aqui ó, começar com um exemplo da Constituição. É muito bom você citar uma lei, certo? Você citar um artigo da Constituição, porque isso significa que o que você está falando está sendo amparado por lei. Isso, claro, se você estiver indo né, na mesma linha, no mesmo raciocínio do que a lei está dizendo. Então, todo estudante que vai fazer redação, dissertação argumentativa, tem que ter um bloquinho de anotações com alguns artigos, com alguns trechos, com algumas leis importantes. Quais são as leis? Eu vou decorar a lei. É importante você saber alguma coisa sobre o Estatuto do Idoso, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sobre as leis pétreas, tá bom? Sobre tudo que diz respeito à honra, tá bom? Então é importante você ter alguns trechos da Constituição anotados e sempre praticar, certo? Para que aí você consiga memorizar, né, alguma coisa, né, pequenininha mesmo, para que aí você consiga desenvolver depois um comentário sobre. Alusão histórica. Nesse modelo de introdução, você apresenta um fato histórico que remete ao tema e compara-o à discussão na atualidade. O Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimentos de mundo em um bom repertório sociocultural, fazendo desta alternativa uma boa forma de dar credibilidade à sua argumentação. Então, olha, eu já disse, né, que uma alusão histórica não pode faltar na tua redação, certo? Então, se você já quiser começar com a alusão histórica, também pode. Então, vamos ver aqui, ó, como que ficou legal essa alusão histórica. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Ele começou aqui com uma afirmação, certo? Esse aqui é o meu tema, né? A minha tese aqui que eu estou levantando. Ó. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Olha que legal que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, aí depois que eu disse tribunais do Santo Ofício, o que foi que eu fiz? Eu coloquei um travessão como aposto e disse assim, ó, também chamados de Inquisição, e coloquei outro travessão. Esse recurso ele é chamado de aposto. O professor também poderia ser duas vírgulas, né? No lugar da travessão, sim, poderia também ser duas vírgulas. Porém, as vírgulas todos os alunos usam. O aposto, nem todos os alunos usam. Então, você tem que ser diferente na tua redação, certo? Então, não é que você vai fazer isso direto, mas uma vez você usa um aposto, certo? Aí depois você usa uma vírgula, certo? Para situações do tipo, né, que são explicativas. A tua redação ela tem que ter um repertório, né, tanto nas ideias quanto estruturalmente falando. Aí vamos aqui, ó, onde fez ponto. Ó. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Então, ó, importante, ó, citei aqui a intolerância religiosa, certo? Citei que esse problema vem desde a Idade Média. Depois, mostrei que aqui no Brasil nós somos um país laico, isso significa que nós não temos uma religião oficial. Hoje, professor, mas nós somos um país cristão, né? Nós temos feriados cristãos também. Sim, nós somos uma população que eu diria que sei lá, 97%, não tenho aqui um dado aqui hora na minha mão, mas no mínimo 95%, 96% da população brasileira é cristã, ou é evangélica ou é católica, certo? Claro que existem as outras religiões, né? O candomblé, umbanda, tem outras religiões, mas né, nós somos um país onde a maioria da população é cristã, porém, perante a lei, certo? Perante a lei, nós somos um país laico, certo, pessoal? Sendo assim, o país laico é que não tem ali uma religião oficial e que todas as religiões devem ser respeitadas igualmente, tá bom? É isso que significa. Então, sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado.
aqui, ó, se o tema fosse caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Ficou muito bom esse parágrafo. Afirmativa. Nesse caso, você faz uma espécie de declaração sobre o assunto logo no início, já com uma frase de impacto, mas que não seja exagerada. O objetivo é chamar a atenção do leitor, por exemplo, com uma afirmação crítica. Aí nós temos aqui, ó, o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Eu estou afirmando, né? O que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Certo? Aí, no caso aqui, ele não citou, né, quais são as medidas legais, porque ele vai falar no decorrer da redação sobre a lei Maria da Penha, sobre a lei do feminicídio. Bom, então, nesse caso aqui, o tema é a persistência da violência contra a mulher, que foi tema da redação, se eu não me engano, do ano de 2016, ou foi do ano de 2015, certo? Então, ó, começar fazendo uma afirmação. Também é um pouco clichê. Muitos alunos começam fazendo uma afirmação. Mas se você ali tiver sem ideia, tá bom? Ela pode servir também. Não significa que a sua introdução vai ficar ruim por conta disso. O que importa é como que você vai organizar suas ideias. Comparativa, uma introdução comparativa. Então, nesse modelo de introdução, você pode comparar o tema com algo semelhante ou oposto ao que se discute. Por quê, pessoal? Não obrigatoriamente você só precisa comparar situações opostas. Você pode fazer uma comparação entre ideias que são semelhantes, tá bom? Pode ocorrer também. Vamos olhar aqui o modelo que a gente tem, ó. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais aliados ao passado histórico brasileiro. Percebo que na minha redação ela tem 3 períodos, certo? A redação tem que ter pelo menos 3 períodos, uma redação bem construída. Vamos ver aqui, os Estados Unidos até bons frutos é um, aí em contrapartida até distinta é outro, certo? Aí eu tenho aqui o baixo salário até educação, tem um outro e tenho mais um, tenho 4 períodos aqui. Um período bem feito, ele tem que ter pelo menos 3, certo? 4 períodos. Uma introdução, um parágrafo bem feito tem que ter pelo menos 3 ou 4 períodos, tá bom? Porque não existe assim, uma regra de quantos períodos devem ter, certo? Mas você não vai fazer um parágrafo gigantesco com um período só, tá bom? Então, aqui em relação à comparação, ele comparou, certo? Um país que é um bom exemplo na educação, né? Que tem bons índices, que no caso é os Estados Unidos, né? Que tem melhores investimentos, né, do que o Brasil. Aí comparou com a realidade do Brasil. Porque, pessoal, você sempre tem que voltar para o Brasil. Você pode citar outro país, né? Você pode citar outra nação como exemplo positivo ou negativo, mas depois você tem que voltar para o Brasil. Porque a redação é sobre o Brasil. Você não pode se empolgar, certo? E falar a nível global apenas. Você tem que focar no nosso país, certo? É isso que o Enem quer de você. E depois, né, eu digo, ó, em contrapartida eu vou fazer a comparação, mostrando que o Brasil vem na contramão, né? Os professores com salários baixos, né, pouco investimento, desvalorizados, né? Aí eu vou citar diversas coisas que foram opostas do que eu havia dito, lembrando que essa comparação não obrigatoriamente precisam ser de coisas contrárias, podem ser de coisas semelhantes também, não foi o caso aqui agora. Bom, agora vem uma situação da redação que é o senso comum, que é uma coisa que você deve fugir, né, da sua redação, que é o senso comum. Então vamos lá, o que seria esse senso comum e senso crítico? Então vamos começar pelo senso comum. Senso comum são ideias que se desenvolvem em uma sociedade e fazem parte da herança cultural de cada povo. É tipo as tradições, certo? Os costumes, os conceitos, as crenças, os dogmas, as superstições, né? Até mesmo na religião, os gostos e modas, os comportamentos e ideias que passam de geração em geração pela própria família ou pela sociedade. Aqueles costumes que a gente aprende com os nossos avós, certo? Aqueles provérbios, né, que são ditos, certo?
são situações que muitas vezes não são comprovadas cientificamente, certo? Mas as pessoas têm como uma verdade. Então, as ideias no senso comum são aceitas pela população como verdades sem questionamentos, que tipo, é uma coisa que todo mundo sabe. Como, por exemplo, na redação, ou seja, professor, seja mais claro aí, na redação, por exemplo, quando a gente diz assim, né? Hoje em dia a violência no Brasil está muito grande, né? Os alunos fazem muito isso, né? Tá faltando investimento. Sim, galera, isso é senso comum. A gente sabe que a violência é grande, a gente sabe que falta investimento, a gente sabe que tem que investir mais. Mas se você falar só isso, é senso comum. Todo mundo sabe disso, tá bom? Ninguém vai questionar. Isso aí é realmente a verdade mesmo, certo? O que você tem que fazer é usar o senso crítico, tá bom? Que eu vou já explicar como que funciona esse senso crítico. Então vamos lá. Ainda falando do senso comum, geralmente essas ideologias são facilmente aceitas por causa da sensação de estarem com a razão, por fazerem parte da maioria. Né? Então, quando eu digo que o país está violento, né, que o país está precisando de mais segurança, isso aí é verdade mesmo. Só que eu tenho que usar outras palavras para dizer isso, que no caso eu tenho que usar o senso crítico. Mas o que seria esse senso crítico? Então vamos lá. Senso crítico não é a capacidade de sair por aí criticando as pessoas. Não vão achar que senso crítico é você criticar os outros. É você criticar os gostos, nem as ideias dos outros. Não é nada disso. Então vamos lá. Senso crítico é o principal fundamento da filosofia, certo? E significa a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. Bom, é o diálogo, né, também. Através do senso crítico, o homem aprende a buscar a verdade do questionamento, né, e refletindo também profundamente sobre cada assunto. Sim, professor, mas eu ainda não entendi o que é senso crítico. O senso crítico, pessoal, simplesmente em vez de você dizer que a violência está alta, você cita números, dados, você coloca lá uma citação, certo, da fala de um secretário de segurança pública, por exemplo, certo? Você pega uma estatística que comprova que a violência está alta, você diz como que poderia ser esse investimento, certo? O aperfeiçoamento da inteligência, um investimento na polícia civil, capacitação para os profissionais, compra de aparatos tecnológicos, certo? Formações, né, eu já disse. Então, isso é senso crítico, tá bom? Não simplesmente eu dizer que a violência está alta, mas também eu comprovar, certo? E eu faço isso como? Com dados, estatísticas, citando livros, citando pensadores, filósofos, parafraseando, né, utilizando uma alusão histórica, tá bom? Agora, outra coisa importante também em relação ao seu vocabulário, né? Enriquecer o seu vocabulário. Então, ó, por exemplo, tem expressões que são fáceis de você assimilar, que você poderia usar na tua redação. Ó, a priori, por exemplo. A priori é uma expressão usada para fazer referência a um princípio anterior à experiência. A priori é uma locução adverbial. O uso correto é separado, viu? É a priori. Não vou escrever juntos. Vai significar aí, os sinônimos dela. É pela causa, pela existência, ou natureza da causa, né? Inferem-se os efeitos. Então, são sinônimos aí desse a priori. Exemplo, ó. A priori, todos nós somos iguais perante a lei. Certo? Então, isso aí é uma verdade, né? Perante a lei, nós somos iguais. Então, a priori, vai ser aí uma expressão, né, usada para fazer referência a um princípio anterior à experiência. Então, você pode utilizar essa expressão facilmente. Outra que nós temos aqui, ó, odiernamente, né, que é um advérbio que remete ao hoje. Odiernamente é sinônimo de atualmente, né? Atualidade, né? De modo odierno, de modo atual. Tá bom? Contemporâneo, até mesmo pós-moderno, né? Que é a era, né, que é classificada como a gente vive hoje, né? Um pós-modernismo aí, né? Então, ó, odiernamente a violência parece infindável. Então, atualmente a violência parece não ter fim. Bom, então são situações fáceis de vocês começarem a usar, né, nas redações de vocês. E aqui nós temos, né, outras palavras, né, para ajudar vocês aí. Ó, outro sim, então, além disso, né, igualmente também. Ardiloso, manhoso, esperto, belicoso, que incita à guerra, né? Se for falar, por exemplo, de redes sociais, né? Se for um tema assim, falando sobre os haters, né, das redes sociais, você pode usar essa expressão belicoso, né? Que está incitando a violência. Dilapidar, desperdiçar, estragar, destruir, engodar, mentir, enganar, né? Ó,
bem legal de você usar. Fenecimento, fim término, fugaz, passageiro que passa rápido, frugal, simples, omisso, é um refúgio, né? É um abrigo, um esconderijo. Ignóbil, uma pessoa sem caráter, né? Algo vergonhoso, uma atitude vergonhosa. Incólume, intacto, né? Inócuo, inofensivo. Pacóvio, imbecil, ignorante. Perdulário, que gasta mais. Então, são expressões que você pode começar a adotar na sua redação.